Meus irmãos, nós terminamos a primeira etapa dos nossos estudos falando sobre os fundamentos do estudo da teologia. Falamos sobre os fundamentos, falamos sobre o conceito de revelação, o fato de que Deus se revela tanto na criação como na Escritura. Mas o modo especial da revelação de Deus é a Escritura Sagrada. Na criação, nós vemos aspectos importantes da divindade, do poder, da sabedoria, da criatividade, da transcendência de Deus na criação, no universo. Mas aquilo que ele quis revelar de si mesmo, dos seus decretos, da sua salvação, do modo como o homem é redimido, é salvo, isso não consta na natureza, mas consta nas Escrituras Sagradas. Por isso que nós amamos tanto e buscamos tanto estudar as Escrituras todos os dias. Aliás, apenas um parênteses nesse todos os dias, vocês devem saber, eu imagino que a maioria saiba, eu estou mantendo um canal no YouTube com leitura bíblica e comentários bíblicos diariamente. Todos os dias eu leio um capítulo e explico esse capítulo bíblico no YouTube. Então, se você quiser procurar lá no YouTube, Nathan França, ou então me peça pelo WhatsApp, eu mando o link para você e você pode assistir diariamente esses vídeos, né? Porque eu estou convencido, meus irmãos, que o que nós mais precisamos é conhecer a Deus. E conhecer, como é que nós conhecemos a Deus? Por meio da sua palavra. Então, a primeira etapa do nosso estudo foram os fundamentos da teologia. Falamos sobre revelação, falamos que é o princípio externo da revelação, falamos sobre a fé, que é o princípio interno. Sem esse receptor dado por Deus, nós jamais poderíamos, por meio das Escrituras, conhecer o Senhor. Digamos que as Escrituras são o alto-falante de Deus. Mas sem que haja um órgão que receba, interprete esses dados comunicados por esse alto-falante, o trabalho seria ineficaz. Mas Deus não só nos deu um alto-falante, que é as Escrituras, como nos deu a fé, que é o receptor, é o órgão que pode captar essas informações, interpretar e transformar as nossas vidas. É a fé que faz isso, a fé que vem de Deus. Então, nessa segunda etapa dos nossos estudos, nós vamos tratar sobre a doutrina de Deus. Doutrina de Deus. Vamos procurar nas Escrituras conhecer quem é Deus. Ok? Bom, deixa eu pegar a minha Bíblia, que eu esqueci. Vamos lá. Então, essa é a primeira aula desse pacote de aulas sobre a doutrina de Deus. Primeira coisa que a gente pode observar aqui. O conhecimento de Deus é o dogma central, nuclear, o conteúdo exclusivo da teologia. Então, quando nós buscamos conhecer Deus, nós estamos alinhados com o que há de central, de essencial para a nossa vida. Desde o início de seus labores, ou seja, do seu trabalho, a teologia dogmática está envolvida em mistério. Ela está diante de Deus, o incompreensível. Então, Deus é, entre aspas, aí, o nosso objeto de estudos. É Ele que nós queremos conhecer. Só que Ele não é um objeto como qualquer outro que nós temos diante dos nossos olhos, podemos medir com uma régua, podemos pesar com uma balança de precisão, podemos conhecer do que é feito. Não, Deus não tem essas características. Então, Deus é um Deus transcendente, invisível. Como que nós podemos conhecer um ser que não está diante dos nossos olhos? Por isso, o nosso empreendimento, o nosso trabalho é lidar com
algo que é misterioso, algo que não é notório, autoevidente, como qualquer outra coisa criada. É claro que Deus se revela, como a gente já falou muitas vezes, mas ele não é autoevidente como nós pegamos qualquer objeto, né? Esse conhecimento conduz à adoração e ao culto. Conhecer a Deus é viver. Então, este conhecimento que nós buscamos obter, ele tem como resultado, aliás, a gente vai falar mais sobre resultado mais tarde, ele vai desembocar numa vida de adoração, uma vida de contemplação do eterno. Se o estudo de Deus não nos levar a conhecê-lo e por meio desse conhecimento nos quebrantar e nos humilhar diante dele, buscar a sua misericórdia, buscar adorar o seu nome, então todo esse estudo terá sido ineficaz. Muitas pessoas que buscam conhecer a Deus simplesmente pelo interesse de satisfazer dúvidas, de suprir carências intelectuais para entender a realidade do mundo, mas sem o interesse de ser transformado por esse conhecimento, vai gastar tempo. Vai simplesmente gastar tempo. Então, nós buscamos conhecer a Deus e viver ao seu lado, adorá-lo. O conhecimento de Deus é possível a nós, por quê? Por que a gente pode conhecer Deus? Porque Ele é um ser pessoal. O que significa dizer que Ele é um ser pessoal? Significa que Ele é uma pessoa. Significa que Ele, por ser uma pessoa, Ele se relaciona, Ele fala, Ele ouve, Ele se alegra, Ele se entristece. Por isso é possível conhecê-lo. O conhecimento de Deus é possível a nós porque Deus é pessoal, exaltado acima da terra e ainda assim mantém comunhão com os seres humanos sobre a terra. Então Ele está acima de tudo, Ele é transcendente, acima de toda a criação, superior, altíssimo. Mas mesmo assim Ele é um Deus que na teologia é chamado de imanente, porque Ele está presente, Ele está aqui conosco. Esse é o nosso Deus. Palavras introdutórias aí do Herman Bavinck. Ainda o Herman Bavinck. A teologia cristã concorda que o conhecimento humano de Deus não é exaustivo. Não podemos conhecer Deus em sua essência. Então a gente tem que admitir uma fraqueza, uma limitação nesse nosso empreendimento. Nós jamais conseguiremos conhecer a Deus na sua totalidade, de forma exaustiva, no sentido de ir até a última gota de conhecimento de Deus. A gente não vai conseguir. Aliás, nem toda eternidade nós vamos conseguir. Por quê? Porque Deus é o único ser infinito. Você acha que o universo é grande? O universo não é nada em comparação com Deus. Deus é incomparável. Ele é infinito. Ele não tem início e não tem fim. Então, como que você pode conhecer, como que pode caber no que é, em algo finito, algo que é infinito? Com muita dificuldade, algumas pessoas memorizam os números o número pi. Bom, vocês já estudaram, já passaram pela escola, vocês devem já ter ouvido pelo menos falar sobre o pi. O pi é 3,14, etc, 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 e um número infindável. E tem gente que decora diversos algarismos, né? Sei lá, 20, 50, 100 algarismos. Mas aquele é um número que não se sabe o fim. É impossível para qualquer pessoa chegar ao conhecimento do pi, do número de pi da matemática, quanto mais um Deus, o Deus que criou o número de pi. Então, nós não podemos conhecer Deus na sua essência, ou seja,
né? O âmago de Deus. Nós conhecemos a Deus, conhecemos o que Ele se dá a conhecer. O que nós conhecemos de Deus não é tudo. É isso que eu quero dizer. O que nós conhecemos de Deus é o que Ele se dá a conhecer. Na próxima etapa, depois desta vida, quando Jesus voltar, nós conheceremos mais acerca de Deus. Mas ainda assim não será tudo. E nós passaremos toda a eternidade com o Senhor e não chegaremos a conhecer tudo de Deus. Se isso não lhe causa admiração, espanto, assombro, eu não sei o que pode causar. Às vezes a gente se impressiona com coisas tão fúteis, tão desnecessárias. E quando a gente reflete um pouquinho sobre Deus, sobre as maravilhas do Senhor, a gente tem muitos motivos para se admirar profundamente com Deus. Como nenhuma descrição ou nomeação de Deus pode ser satisfatória, a linguagem humana, veja, se esforça até mesmo para dizer o que Deus não é. Quer dizer, já é difícil dizer o que Deus é. Também é difícil dizer o que Deus não é. É um esforço. A linguagem humana é limitada. É muito limitada. Mas Deus se revelou por meio de palavras de linguagem humana. É como se ele se reduzisse, né? Ou reduzisse a magnitude do seu ser para se tornar conhecido dos homens. É como uma criança, né? Uma criança, se você falar uma linguagem erudita com ela provavelmente não estará acostumada. Então você tem que usar palavras compreensíveis, palavras que ela já tenha tido algum contato. Então, é basicamente o que Deus faz conosco. Ele se revela a nós por meio de palavras compreensíveis. Por exemplo, quando a Bíblia diz que o Senhor é como uma torre forte. É uma figura de linguagem. O Senhor é a nossa fortaleza. É uma figura de linguagem. Significa que Ele é feito de pedras, né, construídas como um muro alto em torno de nós. Não é isso, mas é uma figura para a gente ter noção, né? Quando fala que os pés de Deus estão sobre a terra, sobre a redondeza da terra. É uma figura de linguagem, só para dizer que Deus é realmente muito maior do que a terra. Mas não que Ele realmente esteja com um pé como um pé humano em cima da terra, né? Então, mas são formas. Deus usa desse tipo de linguagem, de metáfora, para que nós possamos ter noções acerca dele. Então, o primeiro ponto que nós vamos ver aqui, meus irmãos, é que Deus é incompreensível. Incompreensível. Vamos ver alguns desses textos aí. Vamos lá? Jó 11. Seu Job está aí, né? O senhor pode ler o seu xará. Jó, capítulo 11, versículo 7. Jó, capítulo 11, versículo 7. Olha que versículo incrível. Porventura você vai poder desvendar os mistérios de Deus. Arcano significa mistério. Você é capaz de desvendar os mistérios de Deus, por acaso?
Você é capaz de penetrar até a perfeição do Todo-Poderoso? Você é capaz disso? Não, senhor Jó. Porque essa é a palavra de Zofar, um dos amigos de Jó. Ele está dialogando com Jó. E embora sejam amigos da onça, né, muitas vezes, eles falaram muitas coisas corretas. Essa é uma delas. Falando para Jó. Por acaso você vai descobrir os mistérios de Deus? Por acaso você vai penetrar a essência da perfeição de Deus? Claro que não. Isso é impossível. Isso é impossível. Mais adiante, Jó 36, 26. Muito bem. Eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Deus é incompreensível. Jamais poderemos chegar à última gota do conhecimento de Deus. Haverá sempre mais o que conhecê-lo. Aqui uma aplicação interessante para nossas vidas, né? Que aquele que vem à conversão, né, vem a Jesus, ele não conhece quase nada de Deus. Então, tudo que ele conhece é novo, e parece que ele está dando braçadas, né, num mar enorme, infindável. À medida que ele lê as Escrituras, coisas novas ele vai aprendendo. Só que passam alguns anos, é comum que este crente se veja ou se sinta já, digamos, abastecido de conhecimento de Deus. Já se sinta saciado. E ele já contornou todo aquele lago do conhecimento de Deus, ele acha que aquilo é tudo. Então ele até sai do lago e vai conhecer outras coisas. Porque aquilo ali já é lugar comum para eles. Aqui nós temos um desafio, meus irmãos, para especialmente os que já estão há anos na caminhada com Deus. Um desafio para nós, de buscarmos conhecer mais e mais a Deus, todos os dias, até o último instante das nossas vidas. Sempre haverá mais o que conhecer a Deus. Preciso lembrar de João 17,3, que a gente leu bem no comecinho desse curso. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e ao seu Filho Jesus, a quem enviaste. Essa é a vida eterna, conhecer a Deus. Você quer desfrutar de vida eterna? Busque conhecer a Deus desde já. Você já vai estar desfrutando, desde agora, da vida eterna, né? Isaías 40, 15 a 18. Perante. Esses versículos aí são incríveis. Eu gosto muito dessa passagem das Escrituras. Isaías 40, de 12 em diante. É um texto maravilhoso, né? E aí, do 15 ao 18, ele fala da grandeza de Deus, do fato de Deus ser muito maior do que tudo que a gente pode imaginar, o fato de que nada pode ser comparado a Ele, né? Por isso que a gente ainda vai estudar sobre a Trindade, mas sempre que eu estudo a Trindade, eu gosto de dizer que qualquer ilustração da Trindade é pequena, é imperfeita e é desnecessária
para explicar Deus. Muita gente compara, né, a Trindade com isso, com aquilo outro e tal. No meu entendimento, qualquer comparação diminui quem é Deus. Quando a gente compara um elefante com um rato, você está diminuindo o elefante. Né? Você precisa de alguma coisa, pelo menos, equivalente. Então, qualquer ilustração, né, que a gente possa fazer a Deus é diminuí-lo. É diminuí-lo. Vamos seguir? Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Muito bem. Aqui ele está usando a ideia de pensamentos e caminhos. Ele está dizendo, olha, os meus pensamentos, os meus caminhos são muito além do que vocês possam imaginar. O que eu penso está muito acima do que o que vocês pensam. O modo como eu estou dirigindo a história, os caminhos que eu estou colocando o curso da história, são muito além, muito acima do que você está imaginando. Então, é para mostrar como nós não somos capazes de apreender. Muitas vezes a gente questiona, né? Questiona por que Deus age dessa forma, por que Deus está conduzindo a coisa desta maneira. A resposta que ele nos dá é exatamente essa. Os meus pensamentos não são os vossos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como os céus estão lá em cima, bem longe da terra, assim estão os meus pensamentos, os meus caminhos lá longe, bem distante dos pensamentos e dos caminhos de vocês. Diga, seu Job. Isso, exatamente. Com certeza. Agora, eu realmente acredito que as questões relacionadas ao futuro estão dentro daquilo que nós lemos em Jó, capítulo 11. Estão dentro dos arcanos de Deus. Fazem parte de algo que Deus não quis revelar. Então, muitas vezes a gente está assim, aflito por conta do que está diante de nós, que a gente não tem nenhum controle, o que está no futuro. E Deus não quer que nós tenhamos conhecimento do futuro. Deus quer simplesmente que nós tenhamos conhecimento do que Ele nos revelou. E Ele disse, o futuro está nas minhas mãos. O que Ele quer para nós, sem dúvida, é que nós descansemos na sua providência. É isso que a gente precisa aprender. A tribulação produz perseverança. Perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Se eu não errei a ordem, foi isso que Paulo disse em Romanos 5. Muito bem. Em Romanos 11, 33 e 34. Isso.
conselheiro. Isso. Essas palavras de Paulo vêm depois de um longo desenrolar de reflexões acerca dos propósitos de Deus na salvação dos gentios e dos judeus. Depois de tudo que ele descreve, que ele está ali contemplando as revelações de Deus, ele fala: ó profundidade da riqueza. Olha como isso é rico. A sabedoria e o conhecimento de Deus são águas profundíssimas. Quanto mais a gente conhece disto, mais nós percebemos que é grande, que a gente nem vai conseguir chegar até o fim. Olha como isso é profundo. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Nós estamos diante de um Deus que é tremendamente maior do que nós podemos imaginar. E muitas vezes a gente quer colocar Deus numa caixinha, encapsular Deus dentro dos nossos preconceitos, dentro das nossas ideias, dentro daquilo que nós idealizamos como sendo bom. Deus é muito, muito maior do que a gente pode imaginar. Então, para conhecer a Deus, a gente precisa começar tendo humildade. Humildade. Precisa de humildade para começar a conhecer a Deus. A gente tem que dizer para a gente mesmo: cara, Natan, você não é nada. Toda a tua capacidade racional de compreender qualquer coisa é incapaz de conhecer a Deus na sua plenitude. Então, quando a gente se depara com algo acerca de Deus, com uma verdade profunda acerca de Deus, nós temos que nos quebrantar, temos que nos humilhar. Muito bem, irmãos, ficou claro esse conceito de que Deus é incompreensível? Que Deus está muito além do que nós podemos entender. Aquilo que nós conhecemos de Deus é uma parte do todo. Ficou claro essa ideia? Tranquilo? Nenhuma pergunta? Nenhuma colocação? Não? Então vamos lá. Por um lado, nós dizemos que Deus é incompreensível, certo? Mas por outro lado, nós podemos dizer que ele pode ser conhecido. Hoje eu estou ouvindo, geralmente eu não ouço as crianças aqui, né? Então, Deus é incompreensível, mas ele os teólogos chamam de cognoscível, ou seja, ele pode ser conhecido. Vamos lá, vamos caminhar aqui. Segundo ponto, então, Deus pode ser conhecido. Por quê? Por que ele pode ser conhecido? Primeiro, porque ele quer ser conhecido. Em segundo lugar, porque ele se revela. Se ele não quisesse ser conhecido, se ele não se revelasse, nós não poderíamos conhecê-lo. Mas esse Deus incompreensível quer ser conhecido em alguma medida. Então ele se revela. Aquilo que ele quer dar-se a conhecer, ele revela. Ok? Vamos dar uma olhadinha nesses textos? Isaías 55, 6. Isaías 55. Aliás, estava pertinho do que o Luiz Carlos leu há pouco. Muito bem, olha só. Palavra de Deus dizendo: buscai ao Senhor. Ele quer ser encontrado. Ele quer ser conhecido. Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6, primeiro versículo 3. Conheçamos. Pode ler, pode ler. Conheçamos.
Isso. Então é um chamado do profeta. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você já conhece algo de Deus? Conhece. Prossiga em conhecê-lo. Não pare de buscar conhecê-lo. Conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. Aí versículo 6. Pronto. Está aí tudo o que os fariseus não compreenderam. Muita gente quer o sacrifício. Acha que tudo que a vida cristã se resume em sacrifício, em obediência a determinadas leis e preceitos. É claro que tem leis e preceitos. É claro que exige-se algum sacrifício. Mas ele está dizendo que, mais do que qualquer outra coisa, você precisa conhecer Deus. É o conhecimento de Deus que vai fazer toda a diferença na sua vida. É o conhecimento de Deus que vai dar sentido ao seu sacrifício. Senão não tem sentido. É o conhecimento de Deus que vai dar sentido à tua obediência, à tua busca por santidade. Senão será apenas um legalismo. Não adianta nada você orar 2, 4, 6 horas por dia. E fazer esse sacrifício de orar tanto tempo, se você se fecha ao conhecimento de Deus. Ele está dizendo, misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Perdão, não entendi a última frase. Fala de novo. Não, a última fala, o que você acabou de dizer. Ah, sim. Ah, não. Em última instância, o final da história é que vai trazer resposta a tudo, né? Porque nesse contexto aí de Apocalipse, qual que é o conteúdo da oração dos santos? Lê o próximo versículo. Então não é esse versículo aí. Peraí, deixa eu achar aqui. Você está em Apocalipse 5? Peraí. Não, tudo bem. Aqui você leu o 5:8. Das orações dos santos, certo? Tá, o que eu tinha em mente era, na verdade, Apocalipse 6, que é o capítulo seguinte, versículo 9, quando fala das almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. E o clamor deles é o seguinte: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? Quer dizer, o clamor destas almas, nessa figura aqui que ele está, nessa visão que ele está tendo, o clamor é por justiça.
Então, algumas orações jamais serão respondidas neste presente momento. Como quando diz, por exemplo, bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça. Qual que é a promessa? Serão fartos. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Mas fala para mim, algum justo, algum servo de Deus, neste mundo, com fome e sede de justiça, já foi farto? Nesse mundo não. Não, claro que não. Então, quando que a resposta dessa oração será dada? Quando no último dia a justiça de Deus for estabelecida. Eventualmente pode acontecer que Deus julgue os seus inimigos parcialmente no presente momento, mas a completude, a finalização dessa obra está na vinda do Senhor. Tá? Quando eu mencionei oração, seu Job, eu quis dizer, eu mencionei oração no sentido assim, de que muitas pessoas, não estou dizendo entre nós, estou dizendo que eu creio que seja comum, muitas pessoas orarem como uma forma de se sacrificar a Deus. Então ele tem que orar porque é isso que vai mover o coração de Deus, e Deus tal, como se Deus dependesse dessa oração. É claro que a gente tem que orar sem cessar. Mas a oração em si, ela pode ser uma oração pecaminosa, ou não pode? Quando Jesus ensinou como se deve orar, o que ele disse antes? Não orem como estes, que ficam usando vãs repetições, que oram para todo mundo ver, que eles se põem na praça, eles põem a mão no peito e falam, Senhor, obrigado porque eu não sou tal como fulano de tal. Então, uma oração orgulhosa, uma oração prepotente, uma oração repetitiva, só aquele mantra, aquela coisa rotineira, sabe, a mesma coisa, que já não faz nenhum sentido nem para a sua mente, nem para o seu coração. Essa é uma oração que não agrada a Deus. Mas muita gente insiste nesse tipo de oração, achando que é isso que vai transformar a sua vida. E o que ele está dizendo aqui nesse texto que a gente leu de Oséias, é preferível a misericórdia e o conhecimento de Deus do que o sacrifício. Do que você fazer essas coisas achando que por meio delas você vai ser justificado. Não são essas coisas que vão justificar você. Né? E o pior ainda é quando a pessoa não só age dessa forma, como ela acredita que os outros têm que agir exatamente como ela. E aí julga os outros como menos santos, menos consagrados, por não fazerem exatamente o que ela faz. Nós somos transformados, exatamente. Nós somos transformados, né? Muito bem, Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Muito bem. Você quer se gloriar de alguma coisa? Glorie-se em conhecer o Senhor e saber que Ele é Deus. Saber que Ele faz misericórdia, juízo e justiça na terra. Aliás, uma aplicação desse texto interessante também é o seguinte: quem conhece Deus é misericordioso e busca o juízo, busca andar de modo justo, né? Busca a justiça de Deus em primeiro lugar, que é o que Jesus falou, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça.
Muito bem, ele quer ser conhecido. Olha só, você quer se gloriar de alguma coisa, glorie-se em conhecer o Senhor. Ele quer ser conhecido. Esse é o ponto. E ele não só quer ser conhecido, mas ele também se dá a conhecer. E aí nós temos alguns textos. Salmo 19, versículos 1 e 2. Olha só, na própria natureza, Deus se dá a conhecer nos céus, né? No dia, no curso do sol. Atos 14, 17. Deus deu testemunho de si mesmo na criação, por meio das chuvas, por meio das estações frutíferas, por meio da alegria, da diversão até mesmo, que Ele dá aos homens para que possam desfrutar. Tudo isso é, de alguma forma, a manifestação da presença de Deus. Só um negócio interessante, né? Muita gente olha para as catástrofes, para as tragédias, olha para as coisas terríveis que acontecem no mundo, às vezes mortes em série, e falam, onde está Deus? Como que Deus pode existir? Um Deus todo-poderoso e um Deus bom, como que Ele pode existir e permitir todas essas coisas? Muita gente faz esse tipo de questionamento, né? E aí a gente às vezes se vê de pés e mãos atados. Espera aí, a gente prega um Deus bom, a gente prega um Deus poderoso, um Deus amoroso. De fato, às vezes a gente pensa, como que Deus pode permitir essas coisas? Agora, pensa no contrário dessa proposição. Pensa, por exemplo, nas coisas boas que existem no mundo. Pensa na existência das 4 estações, pensa nas chuvas que vêm e regam a terra e fazem os alimentos serem produzidos. Pensa nas expressões de bondade, até mesmo do ser humano, uns com os outros. Quantas ações boas os homens não fazem? Claro que tem ações péssimas, tem corruptos, tem homicidas, mas pensa naqueles que entregam suas vidas pelos outros. E a gente tem visto alguns exemplos, inclusive, no meio de tragédia, pessoas que se desdobram, se doam, né? Aquela pessoa, aquela moça, né, que entregou a sua vida para tirar crianças da sala de aula que estava pegando fogo. Como é que, diante de expressões tão contundentes de bondade, de misericórdia, de coisas boas neste mundo, a pergunta que também fica, como que não pode existir um Deus bom tendo todas essas expressões de bondade? Então, a gente fica no 0 a 0, né? Porque se olharmos para as catástrofes, a gente vai, poxa, como que Deus pode ser bom e permitir tudo isso? Agora, olha para as coisas boas. Como que poderia existir essas coisas boas se não existisse um Deus bom? Então, seguindo aí, lemos Atos 14, vamos lá, Romanos 1, 19 e 20. Muito bem. A gente já leu, inclusive, esses textos em outras aulas anteriores, né? E eles comprovam que na criação, na natureza, nós podemos perceber a realidade da existência de Deus. E Ele se revela a sua bondade, a sua misericórdia. Muitas coisas realmente acerca de Deus são expressas na criação. Mas nesse último texto que a gente vai ler, 2 Pedro 1, 21, vai falar sobre a revelação especial.
2 Pedro 1, 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Veja aí, Deus de fato se revela por meio de homens santos, por meio de pessoas que ele mesmo levantou para falar em seu nome. Tanto que muitos profetas diziam, assim diz o Senhor. E eu poderia ter citado aqui, inclusive, Hebreus 1, versículo 1, se quiserem abrir, diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus Cristo, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e assim vai. Então, Deus se dá a conhecer, se deu a conhecer por meio dos profetas e se dá a conhecer por meio de Jesus Cristo. Uhum. Uhum. Não, Deus usou muita gente no passado, né? E esse eu falava esses dias sobre isso. Esse é o nosso turno, né? As pessoas do passado nos deixaram o bastão deles. E o bastão está nas nossas mãos, né? Então a gente tem que avançar com esse bastão. Tem que avançar, tem que crescer, tem que honrar a nossa missão, né? Então, louvado seja Deus pelos que passaram, mas agora é a nossa vez. Agora a gente precisa, pela obediência e pelo amor a Deus, seguir em frente, né? Seguir adiante com a obra que Ele tem a realizar no mundo. Tá ok? Então é isso mesmo. Deus, Ele mesmo sendo um Deus incompreensível, é impossível que nós possamos conhecer Deus na sua plenitude, na exatidão do seu ser. Mesmo assim, nós podemos conhecê-lo. Por quê? Porque Ele quer ser conhecido, Ele chama os homens a conhecê-lo e Ele, de fato, se revela, né? Isso sem falar naquele princípio interno que a gente viu nos fundamentos da teologia, que é a fé. Ele próprio dá a fé para que as pessoas possam conhecê-lo, né? Por meio da fé nós o conhecemos. Ok? Então vimos, Deus é incompreensível, mas Deus pode ser conhecido. Em terceiro lugar, como conhecer Deus? Como conhecer Deus? Se Ele realmente quer ser conhecido e Ele se revela, como nós podemos conhecê-lo? Vamos lá. Primeira coisa, reconhecendo a necessidade de conhecê-lo. Para que a gente possa conhecer Deus, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer que conhecê-lo é necessário, é importante. Não dá para conhecer Deus sem querer, sem entender que isso é importante.
é preciso, antes de qualquer coisa, reconhecer que nós precisamos conhecê-lo. Segundo lugar, buscando a influência iluminadora do Espírito Santo. E aí nós temos alguns textos. Vamos ver lá, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. É um texto longo, eu vou dar uma lida aqui, uma lida rápida. Então, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. É isso mesmo? Isso. Vamos lá. Diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas, embora ninguém tenha visto, ninguém tenha ouvido, não tenha penetrado no coração do homem nada do que Deus preparou e tal, embora tudo isso seja verdade, Deus nos revelou pelo Espírito. Por quê? Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Então é mais ou menos o seguinte: eu não tenho como conhecer ninguém na sua profundidade. Eu não tenho nem como conhecer a minha própria esposa, nem as minhas próprias filhas, nem o meu próprio pai, nem a minha própria mãe na sua completude. Está dizendo aí: qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito? Quer dizer, eu conheço a mim mesmo. E mesmo assim, só um parênteses, eu não consigo me conhecer também completamente. Nem eu mesmo consigo me conhecer totalmente. Mas o outro não tem como me conhecer. Sou eu que me conheço, você que se conhece. Aí ele diz: assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que o conheçamos. Nós recebemos o Espírito de Deus para que o conheçamos, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então veja, para a gente conhecer Deus, a gente precisa buscar a influência iluminadora do Espírito Santo, porque não há outro que possa nos dar a conhecer acerca de Deus. O único que conhece a Deus, até usa aí a expressão, né, as profundezas de Deus, no versículo 10. O único que conhece isso é o Espírito Santo. Então é por meio do Espírito Santo que nós conhecemos a Deus. Ele nos foi dado para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, o Espírito Santo é um intermediário nesse processo. Nós devemos buscá-lo para que ele nos ilumine a mente e o coração para compreendê-lo. E também o texto de Efésios capítulo 1, versículo 15. Eu vou ler aqui. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, olha só, vos conceda, ele ora a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória,
para que vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Quer dizer, olha a oração de Paulo. Paulo ora a Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, para que este conceda aos crentes espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Por quê? Porque é isso que nós mais precisamos. Conhecer Deus. Essa é a oração de Paulo. Essa deveria ser a oração nossa uns pelos outros, inclusive. Os irmãos que estão enfraquecidos, os irmãos que estão muitas vezes passando por situações intempéries na vida e estão desanimados, estão fragilizados. É por isso que nós devemos orar. Senhor, se dá a conhecer. Levanta a luz do seu rosto sobre ele. É isso que mais é necessário para que nós possamos viver nessa vida. E essa é a oração de Paulo. Aí ele segue: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança. Gente, esse texto é incrível. É complexo, profundo, mas é maravilhoso. Ele está orando para que Deus conceda o Espírito, para que eles tenham sabedoria, para que eles conheçam a Deus. Por quê? Porque dessa forma eles vão saber qual é a esperança do chamado que eles têm, qual é a riqueza da herança que eles têm junto com os santos no futuro, qual a suprema riqueza, grandeza do poder que opera nos crentes. É pelo conhecimento de Deus que tudo isso é possível. Agora, quando a gente não sabe de onde veio, para onde vai, a gente não sabe para que foi chamado, a gente não sabe o que está lá diante de nós, a nossa herança, a gente não sabe a grandeza do poder de Deus operando nas nossas vidas. Quando a gente não sabe de nada, é porque, obviamente, nos falta conhecimento de Deus. Aí a vida da gente vai de mal a pior. Aí qualquer unha encravada, meu filho, qualquer dor de cabeça, qualquer gripe mal curada, qualquer pneumonia, e eu tive pneumonia ano passado, qualquer conflito de ideias nos relacionamentos, qualquer coisa se torna um monstro. Por quê? Porque falta conhecimento de Deus. Falta entender por que todas essas coisas existem, qual é o futuro preparado para o povo de Deus. Falta entender essas coisas. E Paulo está orando que eles recebam o espírito de sabedoria e do conhecimento de Deus para que possam conhecer tudo isto. Né? Ok? Eu creio que o sumo do que esse texto está nos dizendo sobre isso aí está aqui, até o versículo 19. Tá bom? Então, primeira coisa, a gente precisa reconhecer a necessidade de conhecer Deus. Segunda coisa, a gente precisa buscar a influência iluminadora do Espírito Santo. É o Espírito quem nos revela. Terceiro, precisamos buscar conhecer o Senhor Jesus Cristo. Porque como a gente leu aqui em Hebreus 1:1-3, Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Então precisamos conhecer Jesus. Ler as Escrituras e conhecer quem Ele é, conhecer a sua obra, conhecer os efeitos do seu sacrifício. Nós temos aqui João 1:18, que diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, Deus Pai é revelado por meio do Deus unigênito, do Deus Filho. Mateus 11:27. Mateus 11:27. E aqui eu gosto muito de linkar o 27 com o 28. A gente está acostumado com o 28. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente
costuma lembrar desse versículo, né? Mas olha como isso se torna mais profundo e completo à luz do 27. Porque o 27 diz assim, Jesus está dizendo, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai, ou melhor, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, Jesus está dizendo, eu conheço o Pai. E qualquer outra pessoa só pode conhecer o Pai se eu lhe revelar. Aí ele diz no versículo 28, vinde a mim, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu vou aliviar vocês. Fala para mim, qual é a fonte do alívio? Vou repetir, gente. 27. 27. Hã? Aí, conhecer a Deus. Por quê? O 27 está dizendo, olha, eu conheço o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. E aí ele chama todo mundo, venham a mim. Venham vocês que estão sobrecarregados, vocês que estão cansados. Eu vou aliviar vocês. Conhecendo a mim, vocês vão conhecer o Pai. E dessa forma vocês terão alívio, vocês terão descanso. Dessa forma vocês vão caminhar comigo e o fardo será leve. É claro que Jesus é o centro, ele está chamando as pessoas para ele. Mas por que ele está chamando as pessoas para ele? Porque ele revela Deus. Ele é Deus. Ele e o Pai são um. Então, é muito bonito isso aqui. Jesus está convidando as pessoas para conhecer o Pai, indo a Ele. Fala, seu Job. Sim. Ele é o mediador. Jesus é o mediador. Nas nossas orações, nós geralmente falamos no final, em nome de Jesus, exatamente por isso, né? Porque Ele é o nosso representante diante do Pai. Né? Muito bem. E aí, Hebreus a gente já leu. Então, precisamos reconhecer a nossa necessidade de conhecer Deus. Precisamos buscar a influência iluminadora do Espírito Santo. Precisamos buscar conhecer o Senhor Jesus Cristo. E por fim, precisamos da leitura e do estudo da Bíblia, da oração e da meditação. É na Bíblia que nós temos a influência iluminadora do Espírito Santo. É na Bíblia que nós temos a revelação do Senhor Jesus Cristo. É por meio da oração que nós falamos com Deus. É na oração que Deus trabalha a nossa vontade, modifica o nosso coração. É isso. Essa é a maneira de nós podermos conhecer a Deus. Ok? E quais são os resultados do conhecimento de Deus? Ok, eu entendo que ele é incompreensível, mas pode ser conhecido. Beleza, eu não posso conhecê-lo na sua plenitude, não tem como conhecer tudo acerca de Deus, mas o que ele se dá a conhecer, eu posso conhecê-lo dessa forma, por meio do Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo, na leitura bíblica, na oração, etc. Tá, eu consegui isso, eu tenho crescido nisso. Quais serão os resultados na minha vida? Vamos ver. Vamos ver alguns textos aí. Primeira coisa, autoconhecimento. Nós nos conhecemos melhor,
à medida que nós conhecemos a Deus. Jó 42, 5 e 6. Olha aí. Jó está dizendo, eu te conhecia de ouvir. E só nesse conhecimento que ele já tinha, ele já era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, buscava uma vida de santidade, se comprometia com o cuidado espiritual dos seus filhos. Mesmo com tudo isso, ele diz aqui, eu te conhecia de ouvir. Mas agora, os meus olhos te veem. Agora eu te conheço com mais profundidade. E agora que eu te conheço com mais profundidade, versículo 6, eu me abomino. Eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O que o conhecimento de Deus produziu na vida de Jó? Autoconhecimento. Ele se conheceu melhor. E ao se conhecer, ele se abominou. Ele falou, eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu sou um pecador, miserável, não sou digno de nada, 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 nada. Quando nós conhecemos a Deus, nós nos conhecemos melhor. A experiência de Isaías também pode ser citada. Quando ele teve aquela visão de Deus no trono, os anjos circulando, clamando, santo, santo, santo é o Senhor, ele se voltou e falou, eu não sou digno. Eu tenho meus lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, eu não tenho condições de estar na tua presença, Senhor. Por quê? A contemplação da santidade de Deus implica na percepção da nossa miséria, do nosso pecado, autoconhecimento. Mas também a renúncia. Vamos ver lá, Filipenses capítulo 3, versículos 8 a 11. Vou ler aqui. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Olha só, considero tudo como perda. Por causa do quê? Da sublimidade do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ao conhecer o Senhor Jesus Cristo, ele considerou tudo como, eu perdi, isso aqui não vale mais para mim, já não é mais meu. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a justiça que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Renúncia. Ao conhecer a Deus, ele falou, eu não tenho mais nada. Tudo que eu tinha não vale mais nada. Renúncia. Esse é um dos resultados do conhecimento de Deus. A gente abre mão da nossa própria justiça. Ele fala no versículo 9, não tendo justiça própria, eu não tenho mais nem mesmo o direito de reivindicar alguma coisa. Quanto crente se vê no direito de reivindicar as coisas? Reivindicar a Deus e reivindicar dos outros. O outro que não fez isso por mim. O outro que fez algo que não devia ter feito contra mim. Sabe por quê? Que a gente reivindica os nossos direitos, muitas vezes? Porque a gente não conhece Deus.
Porque se a gente conhecesse Deus, a gente abriria a mão dos nossos direitos. A gente renunciaria a nós mesmos. Consideraríamos tudo como refúgio. Isso não serve mais. Não é mais meu. Uma implicação dura, né? Seguindo. 2 Coríntios 2,14. Já estamos encerrando, irmãos. Muito bem. Então, quando nós conhecemos a Deus, nós testemunhamos dele. Nós somos como que a fragrância do Senhor pairando aí no nosso meio, por onde a gente passa. Defesa da verdade, 2 Coríntios 10, 4 e 5, ele diz: as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quer dizer, se eu conheço a Deus, eu vou defender a verdade. Eu vou procurar levar cativo o pensamento das pessoas a Deus. Mais uma coisa, maturidade. Efésios 4, versículo 13. Muito bem. Então, quando nós conhecemos a Deus, nós amadurecemos. Nós chegamos à maturidade, à estatura de Cristo. Colossenses 1, 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, à medida que nós crescemos no conhecimento de Deus, nós agradamos a Deus. Eclesiastes 2, versículo 11. Eclesiastes 2, versículo 11, diz assim: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito, e eis que tudo era vaidade correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então o pregador aqui, ele olha para tudo que ele fez, ele fala, não, tudo isso aqui é vaidade. Tudo que eu fiz, todas as obras da minha mão são vaidade. E onde que está o sentido da vida então? Se não está no trabalho, se não está nas coisas deste mundo, onde está o sentido da vida? Ele diz, aí no capítulo 12, versículo 1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Onde está o sentido da vida? No conhecimento do Criador. Porque mais cedo ou mais tarde, a pessoa cairá em si, de que tudo que viveu não serviu, não serve, não leva a nada. Esses dias eu ouvi uma expressão interessante, né? Você não vê nenhum caminhão andando atrás de um carro funerário. Você já viu? Algum caminhão andando atrás, caminhão de mudança andando atrás de um carro funerário? Por que não? Porque não leva a nada. Porque não leva a nada. Então o sentido da vida não está nas coisas produzidas, nas coisas conquistadas. O sentido da vida está em conhecer o Senhor. Por último aqui, paz e contentamento, Salmo 23, 1, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada me fará falta. Eu conheço Deus como meu pastor, portanto eu tenho paz,
eu tenho tranquilidade, eu tenho contentamento. Muito bem. Resultados da falta de conhecimento de Deus. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 33 e 34. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, isto para a vergonha vossa. Então, um dos resultados aí, né, da falta do conhecimento de Deus são essas más conversações, essa corrupção dos bons costumes que muitas vezes se apresentam no nosso meio. Então, se nós não buscarmos conhecer a Deus, tudo isso nos afetará e nos desvirtuará do caminho do Senhor. E ainda, Romanos capítulo 1, versículo 28. Diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, se nós desprezarmos o conhecimento de Deus, o próprio Deus nos entregará a uma disposição mental reprovável para a gente praticar coisas inconvenientes. Então, a vida de pecado muitas vezes se dá por conta de alguém ter desprezado o conhecimento de Deus. Isso é punição de Deus. É punição de Deus. Né? Muitas vezes as nossas orações não são respondidas por pessoas que estão caminhando em pecado. Por que Deus não quer responder do jeito que a gente quer? Porque Ele está tratando aquela vida. Ele está exercendo o seu juízo sobre aquela vida. E a gente não tem como interromper esse processo, não. Não tem como interromper. Deus entrega as suas disposições mentais reprováveis e as pessoas muitas vezes vão de mal a pior. Claro, devemos orar sim. Clamar a Deus por misericórdia, né? E, se for a vontade de Deus, essa pessoa retornará aos caminhos do Senhor. Muito bem. No fim, sem o recurso da fé, todos conhecerão a Deus. Veja só, até aqui a gente está dizendo o seguinte: eu sei que vocês estão cansados, com fome, tá? Mas vamos aqui, a última gota de sacrifício, de esforço. Vamos lá, a gente já está terminando. O que eu disse até aqui, que o conhecimento de Deus é possível porque Ele quer se dar a conhecer, Ele se revela, Ele dá a fé para nós conhecermos, Ele nos dá a palavra, Ele nos dá o Espírito Santo, nos revela por meio de Jesus Cristo, enfim, temos todas as condições de conhecer o Senhor, certo? Mas, como falamos bem no início, Ele é incompreensível, Ele está além da nossa capacidade de compreender. Mas tem uma coisa: todos vão conhecer a Deus, sem o recurso da fé. Quando? No fim. Tudo que hoje, por meio da fé, a gente se esforça para conhecer, a gente se aplica para buscar e tudo mais, tudo isso se tornará plena e absolutamente conhecido por todos, no fim. Mas o problema é que lá não haverá mais oportunidade. Lá não haverá mais oportunidade. Então, eu quero encerrar com esse versículo aqui de Abacuque 2,14. Deixa eu até abrir aqui. Abacuque 2,14 diz assim: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso é maravilhoso, não é? Só que o contexto dessa passagem é um contexto de... haverá o conhecimento de Deus sobre toda a terra? Sim. Mas quando isso acontecer, vai ser terrível. Vai ser terrível. Tanto que, olha o título que foi dado a essa porção aqui: 5 ais sobre os caldeus.
Depois, se você quiser ler Abacuque 2, do versículo 6 em diante, você pode ler. Quando Deus se der a conhecer a todos sem o recurso da fé, não vai ter mais oportunidade, não vai ter mais esperança, vai ser tempo de juízo. Então é muito sério, meus irmãos, é muito sério que Deus nos mova a conhecê-lo, que Deus nos dê o seu Espírito e que por meio do seu Espírito nós sejamos iluminados a cada dia, tenhamos a sabedoria, o conhecimento do Senhor por meio da sua palavra. Busque conhecer o Senhor, conheça o Senhor e prossiga conhecer o Senhor a cada dia, a cada dia. Na próxima aula a gente vai seguir nessa nossa missão de conhecer a Deus por meio da sua palavra. Ok? Vamos então encerrar fazendo uma oração. Senhor Deus, graças te damos, Pai, porque apesar da nossa ignorância, da nossa incapacidade intelectual, por meio, mesmo com as nossas fraquezas e limitações, o Senhor se dará a conhecer a nós. O Senhor nos dá o seu Espírito, o Senhor nos dá a sua palavra, o Senhor nos dá a fé para podermos nos apropriar do conteúdo transmitido pelos profetas e por Jesus Cristo a nós. Ó Deus bendito, que possamos desfrutar de tudo isso, antes que seja tarde demais. Possamos, por meio deste conhecimento do Senhor, nos conhecer a nós mesmos, o tamanho do nosso pecado, a nossa miséria. Possamos, ó Deus, renunciar tudo que somos e tudo que temos. Possamos ter em Ti a paz e o contentamento, a satisfação da nossa alma, Senhor. Possamos ser como fragrância do Teu conhecimento, onde quer que estejamos. Ó Deus, que todos aqueles resultados que vimos, Pai, possam ser vistos e notórios nas nossas vidas. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que tivemos. Que o Senhor nos leve para as nossas casas em paz e segurança e possamos logo mais estarmos juntos em culto ao Senhor. Assim oramos a Deus, em nome de Jesus. Amém.